gente é aqui do Toca dos Mangás e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Hoje a gente não vai falar de mangá, hoje a gente vai falar... Do Batman. Do Batman. Porque a gente teve essa semana o Batman Day, o Paulo lembrou a gente resolveu fazer um vídeo falando do Batman. Bom, o Batman Day é uma data que a DC escolheu para comemorar o aniversário do personagem, da criação dele, né? E esse ano, né, são 70 anos aí de comemoração. Isso, o Batman foi criado, se não me engano, em 1939. O Batman é um personagem muito famoso das histórias em quadrinho, talvez é o personagem mais conhecido da DC Comics. E ele tem a sua criação na revista Detective Comics número 27, lá na década de 30, que era uma história em quadrinho feita com histórias policiais. O Batman aparece no quadrinho de detetive. Inclusive, em algumas de suas primeiras histórias, ele inclusive usava arma de fogo. Bom, ele foi criado por Bill Farger e Bob Kane, baseando-se em vários personagens que eles tinham na época, que era da preferência deles, como, por exemplo, Nosferatus, o Sombra, Zorro e alguns personagens dessa literatura pulp e das tirinhas de jornais que aconteciam antes desses surgimentos Super-Homem e outros quadrinhos que nós vemos até hoje, outros personagens importantes. Isso, um dos criadores disse que se inspirou num dos personagens de capa mais famosos da época, que era o Superman. E o interessante é que o Batman chega a superar o Superman na vendagem de quadrinhos depois da década de 40. Ele é um personagem que tem uma gama muito grande de vilões, ele tem histórias clássicas, e a gente separou aqui do nosso gosto, meu e do Paulo, algumas histórias em quadrinhos que a gente acha que vocês deveriam conferir e que pra nós são as mais histórias do Batman. Algumas a gente tem aqui, que é da nossa coleção, outras não. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho do que faz o Batman. O Batman? O Batman, o cara fodão das histórias em quadrinhos da DC, que são os... vilões. Os vilões do Batman, com certeza, são os melhores vilões da DC. Tá? Vamos começar então por qual? Bom, o mais aclamado, o Coringa. Isso. Né? Já colocamos aí o primeiro quadrinho aqui também dos clássicos. Aí, clássicos. O Coringa é famoso. Mortal. Todo mundo conhece o Coringa. A gente tem um Coringa mais novo aí, a partir dos Novos 52, que é um Coringa que arrancou a própria face, né, e que usa a pele como máscara no Morte em Família, volume 3. O Coringa é um personagem que ele é insano. Talvez o fato dele não ter uma linha de pensamento muito clara e ele buscar cada vez mais o caos, tornar a vida do Batman um inferno, é o que torna ele tão legal, porque não é um personagem previsível. Pois é, e é responsável por alguns momentos marcantes, né, como o Daniel falou, inclusive, né, a Morte em Família, em que ele mata na pancada o segundo Robin, né, o segundo companheiro aí do Batman de luta contra o crime. O Coringa espanca o Jason Todd e depois deixa ele pra morrer explodindo um galpão. Esse negócio de companheiro, a gente depois fala um pouquinho do Robin, mas é uma história meio engraçada. Existem algumas indicações aí, algumas literaturas que não são das histórias em quadrinhos, analisando o Batman, que diz que o Batman e o Robin teriam sido amantes. Mas isso não está na história em quadrinho, é especulação. Tá? Vamos continuar falando dos vilões. Com certeza. Algum outro? Bom, nós temos também o Pinguim, que também é um personagem importante, né, marcante nas histórias. Inclusive no seriado Gotham, ele é um personagem que aparece bastante. O Pinguim, ele nas histórias em quadrinho, nas primeiras, ele aparece como um ser meio caricato, né? Ele está ligado à máfia, mas a partir dos Novos 52, quando o Greg Capullo assume o traço do Batman, o Pinguim vai ter um caráter de terror que eu gostei muito. Eu não sou um leitor assíduo de Batman, eu só acabo lendo aquilo que eu considero clássico ou extremamente importante, mas essa visão nova do Pinguim me atraiu muito porque levou o Pinguim para um lado do terror, né, de um personagem mais ligado ao terror, que eu gostei muito. Mas falando em vilão do Batman, acho que o segundo, depois do Coringa, que eu gosto muito, é um vilão que não é só vilão do Batman. De uns tempos pra cá ele virou vilão do Arqueiro Verde, né, depois da série Arrow, que é o poderoso Ra's al Ghul, o cabeça do demônio, que é o chefe da Liga de Assassinos.
talvez o Paulo queira falar alguma coisa sobre ele. Bom, Ra's al Ghul é interessante porque é um imortal, né, e que tem esse planejamento de destruir a humanidade para surgir uma nova, né, uma nova raça humana, uma nova mais forte, e, né, é responsável por ter a filha que durante essa história, essa mitologia do Batman, nós descobrimos o filho do Batman, né, que é O Damian. neto do Ra's al Ghul. Isso. O Batman, ele passa por um treinamento na Liga dos Assassinos, tá? O primeiro filme com... Eu esqueci o nome do ator. Do Christian Bale como Batman. Batman A Origem, se não me engano. Batman Begins. O Batman Begins mostra esse treinamento do Bruce Wayne na Liga dos Assassinos. E na história em quadrinho, o Ra's al Ghul é um vilão do Batman. Mas durante o treinamento do Batman na Liga dos Assassinos, ele tem um caso com a Talia al Ghul, que também é uma das vilãs do Batman. E desse casamento nasce uma criança, que é o Damian. A gente sabe há pouco tempo, né, dessa criança. O Damian é criado desde criança, desde bebê, para ser um assassino. Ele é criado dentro da Liga dos Assassinos. E quando o Bruce Wayne resgata ele vai virar o quinto Robin, quarto, quinto, dependendo da linha temporal que você considerar. E que ele é o Robin mais sanguinário de todos, né? Pois é. Que ele é o que quer matar a galera. Bom, ele carrega bem a criação que ele teve, né, na Liga dos Assassinos, né? Ele não nega a origem dele. Se o Ra's al Ghul é o cabeça do demônio, o Batman tem um quadrinho clássico chamado Filho do Demônio, o Damian é o neto do capiroto. O Damian é o neto do demônio. Mas vilões aí, eu não sei se... A gente pode só citar alguns, porque são muitos vilões. A gente tem a Mulher Gato. Nós temos o Duas Caras. O Espantalho. Capitão Frio. A Era Venenosa. Arlequina. O Chapeleiro Maluco. Charada. E a menção honrosa ao Bane, que é o responsável por uma fase do Batman, que é a queda do morcego. Que o Bane, onde ele quebra a coluna do Bruce Wayne, e o Bruce Wayne larga o manto de Batman durante um tempo. E aí a DC fez o favor de fazer aquilo que a Marvel faz muito bem, que é cagar na história do Batman. Porque durante o período que o Bruce Wayne deixa de ser Batman, acontece um monte de coisa chata e ruim, que é quando o Azrael assume o manto de Batman, e aí tem um monte de bobeira lá. Eu, pelo menos, não gostei nada desse período da história do Batman. E aí a gente vai falar agora um pouquinho, para finalizar, de histórias que a gente gosta do Batman. Paulo, qual que é a sua predileta? Bom, eu sou fã do Alan Moore, né? Piada Mortal, que eu só consegui adquirir recentemente. É um clássico inegável, né? Tem a animação aí que saiu esse ano. E é uma história, assim, extremamente violenta. Explica bastante sobre o personagem, né? O canônico sobre o Coringa, né? Principalmente. Pra mim, o Piada Mortal não é uma história do Batman, é uma história do Coringa, e é isso que faz dela tão legal, tá? Mas o Coringa é extremamente violento, e é uma história em quadrinho que, se você é fã do Batman, você tem que ler. Você não pode deixar de ler o Piada Mortal. Pra mim também é uma das melhores histórias do Batman, mas eu vou de outra, tá? Eu vou da história do Batman que eu li quando eu era adolescente ainda. Eu li emprestada, não tinha, depois eu consegui, há um tempo atrás, achar num sebo, que é um clássico do Batman enfrentando o Drácula. O Paulo vai pegar para eu mostrar para vocês, que é uma série dos contos de Batman, que são histórias mais sombrias do Cavaleiro das Trevas, que é o Batman Chuva Rubra, onde o Batman tem que enfrentar o próprio Drácula, que está mordendo e transformando pessoas em vampiros na cidade de Gotham. Para mim é a melhor história do Batman. É um desenho um pouco fora daquele clássico do Batman. Ele tem as orelhas pontudas, ele é um Batman mais sombrio, é um cara que tem que pensar muito, tem uma estratégia muito boa, um pouco diferente desse Batman dos últimos tempos, os tempos de cinema. Quer falar de mais alguma, Paulo? Dá pra ver aqui bem nesse quadrinho aqui em cima, dá pra ver um pouquinho do que o Daniel falou. Mais alguma história que você queira citar? Bom, acho que é fundamental a gente citar o Cavaleiro das Trevas, né? Que é um quadrinho
que marca uma mudança significativa nas histórias em quadrinhos e também na personagem do Batman, na mitologia do Batman. É fundamental ler esse quadrinho para entender toda essa mudança e o Batman que nós vemos nos dias de hoje, no cinema, e toda essa mitologia que se criou depois disso. O Cavaleiro das Trevas é um clássico do Batman. Acho que todas as listas que você procurar de principais quadrinhos do Batman, provavelmente o Cavaleiro das Trevas vai estar em primeiro lugar. Com certeza. Primeiro que ele é escrito pelo mago, o grande escritor Frank Miller, com traço do Frank Miller. O Cavaleiro das Trevas ele está dividido em 3 volumes. O primeiro volume, que é o clássico, o segundo volume, que já foi mais criticado, sim, e o terceiro volume que está saindo agora nas bancas, tá? Que vai fechar a trilogia do Cavaleiro das Trevas, e é onde o Batman já é um cinquentão, aposentado, que acaba tendo que voltar à ativa por vários motivos. Aí você lê a história para saber. E é no Cavaleiro das Trevas onde acontece o confronto do Batman e Superman, que todo mundo espera ou conhece. Claro que esse confronto acontece em outras histórias, mas é no Cavaleiro das Trevas o confronto clássico. Tem outras histórias que a gente pode citar, como Morte em Família, Silêncio, Torre de Babel, a participação do Batman em Injustice, que é um quadrinho legal, que saiu baseado no jogo de videogame. O Paulo anotou mais alguns aqui para citar pra gente. O Longo Dia das Bruxas, Asilo Arkham, Batman 1, O Filho do Demônio, Morte em Família 2, Corte das Corujas. E o Corte das Corujas, ele é, desculpa interromper, Paulo, ele é bem interessante, porque ele tem uma mudança onde o Batman não vai enfrentar um vilão, ele vai enfrentar vários vilões, e é um quadrinho extremamente sombrio, com o desenho do Greg Capullo, que vai estar assumindo o Batman naquele período ali, de 2013, que vai fazer uns desenhos bem trash, assim, é uma história bem legal, onde vai aparecer um vilão novo e, claro, vai se tornar clássico do Batman, que é o Garra. Mais algum? Acho que é isso, gente. Personagem marcante. Eu queria citar alguns quadrinhos bizarros do Batman, alguns encontros bizarros. Na época que eu estava lendo Batman, quando eu era adolescente, saiu aqui no Brasil o Batman no Rio de Janeiro, e sinceramente é muito bizarro o quadrinho. Quem leu sabe do que eu estou falando, é muito esquisito. E um nome que a gente pode dizer das bizarrices que aconteciam na década de 90. Batman vs Predador. Batman vs Predador também teve esse encontro e são histórias década de 90. O Batman ele tem muitos acertos, principalmente com relação aos quadrinhos, mas tem muita coisa que eu, por exemplo, considero que foram distante do personagem quando saiu da mídia dos quadrinhos. Aí eu estou falando quando a gente pensar no cinema, por exemplo. Eu nem vou falar da série do Adam West da década de 50 e 60, porque eu assisti aquela série e acho que por eu ser criança, na época eu adorava aquilo lá. Sim. A série do Adam West como Batman. Mas os filmes do cinema, o primeiro filme eu considero muito bom, que é um filme do Tim Burton. Apesar do elenco estar cheio de figurões, o Jack Nicholson como Coringa, para mim, é o melhor Coringa do cinema. E aí eu dou uma menção honrosa ao Heath Ledger, que vai fazer o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, que é um filme bom, tá? Fora isso, eu acho que os outros filmes do Batman são filmes razoáveis para ruim. Pois é. O Batman 2, o Batman 3, o Batman Eternamente, o Batman com a armadura com mamilo, naquele filme com o Sr. Frio, o Charada é o Jim Carrey, e a tristeza que é o Batman vs Superman. Infelizmente. Que assim, pra você que gosta de Batman, pra você que lê Batman, aquele cara que tá lá não é o Batman, tá? Ele é um cara que veste a roupa do Batman. Eu percebi ali que o ator tenta a todo custo incorporar o Batman, mas o roteiro, o Zack Snyder conseguiu jogar o Batman e o Superman no lixo ao mesmo tempo, porque ele coloca um Batman raivoso, rancoroso, que não se prepara para as coisas, um Batman que
que ele é seguido pelo Superman, ele é seguido pela Mulher Maravilha, ele não percebe, ela rouba o Batman e ele não percebe, ele é enganado pelo Lex Luthor. Pois é. Ele é um Batman movido pelo rancor e pela raiva, pelo ódio, que não tem nada a ver com o Batman, que é um cara extremamente racional, né, que não deixa os seus sentimentos ultrapassarem. E o Superman, aí depois eu falo, mas o Superman também parece um bobo da corte naquele filme. Pois é, totalmente... Descaracteriza totalmente os dois personagens, infelizmente. Tem momentos bons no filme, mas assim, a maior parte triste, complicado, mas né, nós temos esperança de mudança. O próximo filme do Batman parece que vai numa linha um pouco diferente. A gente vai ter um vilão clássico da DC como vilão do Batman, né, que é o Exterminador. Eu acho que escolheram um bom vilão, que está ali à altura do Batman. Ele não é propriamente um vilão do Batman, ele Sim. É um vilão dos Titãs Sim. E também do Arqueiro Verde, nessa última fase agora de Arqueiro Verde na TV, mas eu acho que faz frente, são dois caras que se preparam muito para a batalha, acho que vai ficar muito bom. E talvez a Liga da Justiça traga alguma coisa boa pra gente, vamos esperar, apesar que eu perdi a esperança no Zack Snyder. Eu acho que é só. Não sei se o Paulo tem mais alguma coisa para falar. Bom, acho que é legal citar, né, que o sorteio, né, depois a Brenda vai estar falando quem foi o premiado no sorteio na promoção. Ainda no final desse vídeo, a gente vai estar sorteando o volume 1 de Fullmetal, já que a gente conseguiu alcançar os 150 inscritos. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou, se inscrevendo no canal, divulgando, curtindo, comentando, assistindo nossos vídeos. Vocês têm ajudado muito a gente. E mais pra frente a gente fala de uma possível promoção de 300 inscritos, 250. A gente vai estudar e falar pra vocês como é que vai ser. Ok. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, e até mais. Esse é o nosso vídeo sobre o Batman. Oi pessoal, eu sou a Brenda do Toca dos Mangás e hoje eu vou fazer o sorteio da promoção. Primeiro eu queria agradecer a todos os participantes, a todos os inscritos no nosso canal, todo mundo que está assistindo e acompanhando os nossos vídeos, muito obrigada. E a gente vai fazer o sorteio do número 1 de Fullmetal e para 5 pessoas, marcadores de páginas também. Bom, vamos lá para o sorteio. Como eu disse, a gente tem 186 inscritos no nosso canal, mas apenas 141 pessoas estão com perfil público. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, certo? O que a gente fez? A gente copiou os nomes dessas pessoas e colocou na planilha do Excel. Assim aparece o número da pessoa mais recente para mais antiga que está seguindo o nosso canal. Aqui, 141. E a gente vai fazer o sorteio nesse site aqui, sorteador.com.br. Bom, vamos sortear 5 pessoas entre o número 1 e o 141, que são as pessoas que vão receber o marcador de página. Vamos lá. Primeiro, número 32, o Rian Gamer 2312. Primeiro perfil que vai receber o marcador. Próximo é 140. Vamos lá para o 140. Aqui. O próximo perfil é o Mantico, também vai receber um marcador. Número 28. 28, aqui. A Vitória Lima também vai estar recebendo. Número 111. O Flávio Danques também. E o último sorteado para o marcador é o número 116. O Olímpio Júnior. Parabéns aos ganhadores do marcador de página. E agora a gente vai sortear uma pessoa que vai receber o Fullmetal. Sortear uma pessoa entre 141. Certo? Vamos lá. É o número 49. Vamos ver quem é. Aqui. É o Anemi Pro. Anemi Pro. Não sei como pronuncia. Parabéns a todos os ganhadores e continuem assistindo os nossos vídeos. Quem foi sorteado, por favor, entre em contato com a gente para a gente pegar os dados para poder enviar os presentes. Muito obrigada e tchau!